20 mil inscritos. Eu não tô nem acreditando que eu finalmente consegui chegar nessa marca. Eu não esperava nem sair de 200 inscritos, cara. Eu só tenho muito a agradecer a vocês. Sério, isso é demais. Eu tava preparando um especial de 1 ano de canal que já passou acho que uns 2 ou 3 meses. Eu não sou muito bom fazendo vídeos rápidos. Então eu meio que vou deixar isso pra uma possível parte 2 desse especial aqui, onde eu vou responder as perguntas de vocês. Talvez essa parte 2 demore um pouquinho pra sair, porque tem muita coisa pra fazer aqui em casa e eu não sou muito bom fazendo vídeos rápidos, mas podem mandar as perguntas aí à vontade, eu vou ler todos e talvez eles apareçam no vídeo. Mas sem mais enrolações, tá na hora de crinjar, moleque! Meio que desde sempre o desenho, sabe? Eu fazia alguns quadrinhos aleatórios, eu fazia uns quadrinhos meio bugados de GTA com Sonic, com Ben 10, e isso envolvendo eu e meus amigos. Mas isso foi lá quando eu tinha 5, 8 anos, por aí. Mas, tipo, eu desenhava até que bem, entre muitas e muitas aspas, pra alguém da minha idade. Eu fiz uma história em quadrinhos que eu roubei o nome de um especial da Aline Barros chamado CCAC, onde era uma agência de espiões que envolvia vários personagens de desenhos e filmes, e infelizmente eu não tenho como mostrar porque eu perdi todos os desenhos que eu tinha dessa época, e o que é muito triste porque era muito cringe, eu ia adorar ver isso com vocês. Sério, imagina uma equipe de super espiões onde os membros são eu, o Sonic, o Goku, o Buzz Lightyear e o Gummy Bear. Pronto, era incrível. Mas aí em 2014 meus pais me deram a ideia de e se você tentar focar mais nisso e aprimorar suas habilidades de desenho e criar alguma coisa tipo original. Então, logicamente, eu peguei o nome mais genérico possível para uma história em quadrinhos e comecei a Turma do Vitor. Ai meu Deus do céu, por quê? E a Turma do Vitor era basicamente uma história em quadrinhos onde eu e meus amigos tínhamos superpoderes e derrotávamos vilões. Provavelmente qualquer outra criança teria a mesma ideia. E sei lá, por mais que seja muito vergonhoso e mal desenhado, eu ainda gosto, é uma parte da minha vida. Foi isso que me fez começar a focar em histórias em quadrinhos. E aí é que tá, eu gostei tanto que de 2014 até 2018 eu fazia historinhas da Turma do Vitor. Sem brincadeira. Toda HQ que eu fazia da Turma do Vitor, eu colocava um númerozinho em cima pra marcar as edições. Primeira edição, aí fazia outra, segunda edição. E de 2014 até 2018, eu fiz exatas 792 edições. E infelizmente, 98% delas eu perdi. Eu só tenho tipo 2 aqui. Eu sei, isso é muito triste, mas eu me mudo muito, eu perco muitas coisas sempre que eu tô de mudança. Então, provavelmente eu recriei alguns desenhos antigos meus no digital e coloquei aí no vídeo pra vocês verem como era. Mas pelo menos eu tenho alguns aqui salvos, tipo, não as HQs, e sim alguns desenhos da Turma do Vitor antiga na minha pasta aqui do Relâmpago McQueen. Eu não sei porque que eu botava tantos adesivos assim, mas ok. Mas, primeiramente, quando eu comecei a me desenhar, eu me desenhava assim, desse jeito. Era muito tosco. Era eu, branco, com a roupa do Superman invertida. Desculpa, gente, eu fazia whitewashing sem nem saber que isso existia. Aí agora vocês vão ficar falando, nossa, você é racista? Você era racista, Vitor? Não, então, eu vou provar pra vocês porque que eu fazia isso, eu vou mostrar agora. Basicamente, quando eu pegava o lápis marrom pra me pintar e eu não sabia que eu podia só fazer de levinho pra parecer uma cor normal, eu pintava desse jeito assim e não dava pra ver a minha cara quando eu pintava o desenho. Ficava muito estranho. Então, eu achava muito esquisito, então eu pintava de branco. Meio que ninguém ligava pra isso. Então, agora que eu parei pra pensar, meio que não era meu persona em si, era mais um OC inspirado em mim. Porque não era eu, cara. O cabelinho esquisito, era branco, enfim. Ficou assim por mais ou menos, acho que umas 50 edições, até que eu finalmente decidi mudar um pouco o estilo e ele ficou desse jeito aqui. Eu tinha começado a ver Jovens Titãs em ação e eu achava muito legal o cabelo do Robin, aí eu quis adotar aquele visual pra mim, coloquei mais detalhes na roupa, coloquei um escudo e uma espada porque eu tinha começado a ver Steven Universo na época, e as ideias de vilões eram bem genéricas também. Eu peguei um rato grande roxo que eu nem lembro, provavelmente eu roubei de algum canto esse rato, mas eu não lembro de onde. Eu tinha feito uma abelha rainha gigante, que essa aí eu lembro de onde eu tirei de um jogo da Telltale Games de Wallace and Gromit que ninguém fala sobre.
Praticamente ninguém conhece esse jogo, mas eu jogava muito a demonstração no meu notebook antigo. Tinha feito um homem-tigre bizarro, esquisito, com cabelo tosco. Mas aí, quando chegou nessa edição, eu finalmente bolei um vilão principal. E o nome dele era Weasel. Olha o nome desse cara. E olha que design tosco também. Me desculpa, gente. Eu era uma criança muito esquisita. Então, até esse ponto, eu já tinha parado de ser original um pouco. Porque eu roubava nomes e personagens de outros cantos. Colocava crossovers com vários outros personagens. Perto dessa época eu fiquei muito fissurado no Sonic, porque eu fui assistir Detona Ralph e eu não sei o que aconteceu, eu fiquei viciadaço em Sonic, tudo que eu fazia era Sonic, trabalho de escola eu desenhava o Sonic. Chegou num ponto que a diretora teve que chamar meus pais na escola pra implorar pra eles acabarem com as minhas esperanças de que o Sonic existe. Que eu vou dizer, um extremo golpe baixo, viu? Isso foi muita maldade da parte dela, inclusive. Chegou num nível que eu fiquei de castigo, eu era proibido de desenhar o Sonic. Mas enfim, continuando pelo resto das historinhas, começou a vir uma história um pouquinho mais séria, né? Séria nos padrões de um garoto de 10 anos. E aí lá vem mais um conceito roubado. Eu criei um personagem inspirado meio que numa fusão entre a Diamante Amarelo e a Peridot, que é o Crystal, que é esse cara aqui. E eu não sei, acho que essa foto já fala por si só, sinceramente. E eu não pintava as coisas às vezes, mas eu era meio preguiçoso. Meio que eu ainda sou agora, mas não vamos falar disso. Aí eu descobri que turma da Mônica Jovem existia, aí eu quis inventar a turma do Vitor Jovem, só que graças a Deus eu não quis fazer isso, porque isso é horroroso, então eu só continuei com o meu estilinho legal, sem pescoço, os bonecos, muito esquisito. Então passou vários tempos assim, eu tava meio que só, tipo, dando umas dicas assim, tipo, caraca, quem que é esse Crystal? O Crystal é o vilão mais poderoso, não sei o que. Então eu fiz a capa da edição 300, o confronto com meus amigos aqui embaixo, tudo tosco, tudo mal desenhado e os vilões ali em cima. Tinha um Weasel e tinha o clone do mal dele, Measle. Tá, e esse aqui, vocês não vão acreditar quando eu falar quem é esse cara aqui. É o Curupira, vocês acreditam nisso? Não, é sério, é sério isso. Passou mais alguns anos, eu fazia vários crossovers ainda, Vitor com Sonic, Vitor com Toy Story, Vitor com Tazercraft. E meio que a partir dessa época pra até 2017 eu perdi a maioria das informações e dos desenhos e eu não lembro de muita coisa que eu fiz nessa época até eu mudar o traço de novo. Mas né, desde 2014 até 2017 eu continuei com esse traço redondo, sem pescoço, com uns bonecos bugados. Mas nesse meio tempo, mais ou menos 2015 ou 2016, eu inventei algo novo. Não tanto. Eu vou explicar. Eu criei jogos de tabuleiro no estilo Candyland, o que provavelmente muita criança já fez. Provavelmente muita criança já inventou jogos de tabuleiro pra brincar com os amigos e tal. E aí que tá, eu fiz 3 versões do mesmo jogo. Uma era muito tosca, a outra era um pouquinho melhor, mas ainda era tosca. E a terceira eu peguei um papel 40 mesmo, grandão, e criei um jogo inteiro com batalhas e tudo mais. Aí eu pensei, e se eu fizer um jogo de cartas nesse sistema de batalhas? Então eu criei um jogo que eu chamei de RPG Cards, porque eu não tenho criatividade pra fazer nomes. Eu também fiz 3 versões desse jogo. Na minha escola antiga ele era muito tosco e mal feito, eu não tenho fotos pra mostrar, infelizmente. A segunda versão foi na minha escola nova, entre aspas, que ali tinha um monte de gente nerd igual eu, então a gente se juntou, começou a balancear o jogo, fazer mais cartas, fazia muito sucesso. No intervalo chegava várias pessoas de várias turmas pra jogar junto com a gente. E hoje em dia eu tô recriando o jogo de novo, balanceado e mais bem desenhado. Mas daqui a pouco eu entro em mais detalhes sobre o jogo de cartas. Agora vamos pra uma época onde eu decidi mudar tudo. Decidi entre aspas, né? Porque eu mudei de escola, né? Eu tinha acabado de sair de uma escola... Desculpa falar esses termos, eu não gosto de falar, mas não tem outro jeito de explicar. Eu era muito enorme naquela outra escola e depois eu comecei a virar o eu de agora, sabe? Comecei a ser uma pessoa normal. E meus amigos de lá falaram, não, cara, isso tá muito estranho, tenta consertar isso aí, se esse desenho é branco, não sei o que, não parece contigo, tenta fazer mais parecido contigo, não sei o que. Então eu comecei a usar o Pinterest, peguei aqueles aplicativos de criar bonequinho da Play Store e peguei algumas referências lá, eu me fiz lá, comecei a me basear na aparência do traço do aplicativo. E ali já tinha chego na pré-alfa do boneco que eu uso hoje em dia. Então nessa época já tinha chego na edição 700 da turma do Vitor e eu já tinha mudado praticamente tudo. Foi nessa época que eu assisti Dragon Ball pela primeira vez, comecei a me inspirar nas lutas de Dragon Ball, no estilo. Então fomos da virgem turma do Vitor antiga, olha só os amiguinhos bonitinhos enfrentando vilões de desenho animado, para o Shed turma do Vitor, onde eu e meus novos amigos estamos com poderes de Dragon Ball enfrentando deuses.
Pois é, eu tô chocado com o quanto essas minhas historinhas mudaram. E de longe essa é a parte mais nostálgica dos meus desenhos, porque foi a melhor época de escola da minha vida, então foi bem legal, foi uma experiência da hora ter mudado o traço, ter me juntado mais com os meus novos amigos pra bolar histórias melhores, aprendi a desenhar. Sério, eu uso o Fires de referência pra desenhar lutas. Vocês sabiam dessa? Eu pauso alguns frames específicos de luta do Fires e desenho os personagens nessas poses. É assim que eu aprendi a desenhar lutas. Quer dizer, eu não desenho tão bem ainda, isso aqui tá meio tosco, mas vamos relevar, né? Então chegamos nas 3 últimas edições da Turma do Vitor que temos aqui. Essa daqui a capa rasgou, então eu não lembro do título, mas nessa daqui, eu e PH, nós éramos os membros mais fortes da Turma do Vitor, só que a gente queria ficar mais forte ainda, então a gente foi pra Sala do Tempo, e enquanto isso, o Weasel começou a treinar mais e mais pra desbloquear uma transformação nova, e ele chegou pra derrotar todo mundo, então eu e PH, a gente saiu da Sala do Tempo depois de 30 anos treinando lá, e a gente faz a fusão com os Brincos Potara e derrota o Weasel usando golpes de Sendokai e outras coisas. Inclusive, acabei de lembrar de um detalhe meio triste das minhas historinhas, é muito vergonhoso isso, é o seguinte, não tá fácil pra ninguém hoje em dia, é difícil arranjar alguém hoje em dia, né, pelo menos pra mim tá bem difícil, mas acreditem, eu tava numa situação bem pior nessa época que eu desenhava essas historinhas, que eu tinha criado uma personagem só pra ser a minha namorada nos quadrinhos, e isso é tão ridículo, isso é tão vergonhoso, gente, me desculpa, eu juro que eu não tô mais assim, eu tô assim ainda, mas não nesse nível de desespero, foi mal, gente. Essa segunda é logo depois dessa que eu acabei de falar, onde o Weasel tá, tipo, pistolaço que ele perdeu pra fusão e ele tá procurando um parceiro novo pra derrotar a gente, e ele contrata um assassino de aluguel pra acabar com a gente, tipo, eu e PH, porque somos os membros mais fortes, e o assassino de aluguel que ele escolhe é o Bendy. Isso mesmo, o Bendy da máquina de tinta, e ele usa os poderes de tinta dele pra ter força nível de Dragon Ball, e ele faz uma fuba do Mestre Kami e puxa a gente pra dentro de uma televisão e a gente enfrenta eles lá dentro, e eu uso o instinto superior e meu amigo usa o Super Saiyajin 3 lendário. E tem até que algumas coisas bem desenhadas, sinceramente. Eu gosto muito de olhar essas historinhas antigas. Mas aí chegamos na terceira e a última que eu tenho aqui completa, que é a minha favorita, que até hoje eu acho que é a mais bem desenhada que eu já fiz, até porque depois dessa eu parei de fazer histórias por um bom tempo. E mesmo essa tendo a história mais tosca, ela é a minha favorita mesmo. Do nada chega a Mabel do futuro com uma espada, ela é tipo o Trunks, só que é a Mabel, e ela chega falando que tem um vilão no futuro e é o Bill Cipher versão humano, que é basicamente uma cópia da saga do Goku Black, só que em vez do Trunks é a Mabel e em vez do Goku Black é o Bill Cipher, só que humano. E pra derrotar ele eu tenho que aprender a fazer a Genkidama. E o Crystal, ele se recusa a lutar porque o irmão dele morreu há tantas edições atrás. E era muito bom, cada amigo meu tinha uma transformação diferente, era muito divertido de desenhar. Aí eu ficava Super Saiyajin Blue, o PH ficava Super Saiyajin God, a gente enfrentava o Bill transformado em Super Saiyajin dourado. E tem partes muito bem desenhadas aqui, eu me impressiono até hoje vendo isso. Aí meu amigo Vini e meu amigo Amadeu, que na época a gente chamava ele de Scenic, aí a gente fez a fusão dos dois, ficou Cynic. Sim, esse trocadilho foi intencional. Ele era basicamente tipo um Godita falsificado, só que quando ele ficava Super Saiyajin 3 ele virava uma cópia do Gotenks, eu não sei explicar porque eu fazia essas coisas. Aí ele tomou 3 tirão no peito, aí eu fiquei pistolaço, ativei o Kaioken do nada, e eu copiei a ult do Goku Super Saiyajin 3 nessa parte, mas ficou muito hype. Esse quadro aqui, esse quadro até hoje acho que é um dos meus desenhos favoritos que eu fiz na vida, porque pra época isso é muito impressionante, eu desenhava tão mal e isso aqui ficou muito da hora. E aí a gente ia se esconder porque a gente tava fraco, aí chegava o Crystal, e o Crystal tem o poder do parar o tempo que nem o Hit do Dragon Ball. Aí eu copiei a ult do Goku Black pra o Bill fazer com a foice, os clones e tudo mais, e ficou bem legal isso. Aí eu finalmente consigo fazer a Genkidama, vou me transformando em cada transformação até chegar no instinto superior. Nessa época o Torneio do Poder nem tinha acabado, então a gente não sabia que o instinto superior completo era branco, então eu fiz aquela aura vermelha esquisita que tava numa arte vazada. E nesse aí eu copiei o ultimate do Vegeta Blue, que ele dá um socão no Final Flash. Dessa vez eu dei um socão na Genkidama e explodi a terra, mas é isso, ficou muito legal e até hoje essa sequência é uma das minhas coisas favoritas que eu já desenhei na vida também. Eu fico muito orgulhoso disso. E meio que depois dessas historinhas eu parei. Tipo, eu não parei, eu fiz mais acho que 2 da Turma do Vitor, e só que eu cancelei elas, eu comecei a fazer uma, meio que uma guerra assim contra o Capuz Vermelho, que é um vilão que eu tirei do jogo mobile dos Jovens Titãs em Ação,
É, esse cara aqui, eu tirei ele do jogo pra botar ele nas HQs pra ser o vilão principal. Sem contar o meu OC preferido, o Vitor do Multiverso, que eu também tirei de Jovens Titãs em Ação. Cara, ele sou eu com uma roupa preta, cabelo cromado, bonitão, branco, com luzes ciano em volta. Ele é tipo um dos únicos 2 ou 3 OCs que eu gosto muito, que eu criei na turma do Vitor e eu trouxe até hoje, porque eu gosto muito deles, eu tenho um carinho especial por eles. Olha aqui, mano, o Crystal hoje em dia, nossa, olha o glow up do Crystal, cara. O Crystal, o Vitor do Multiverso e o Weasel, que eu tenho que trocar de nome, são os únicos 3 OCs que eu trouxe de volta e que eu ainda desenho de vez em quando. Eu fiz um HQ algumas semanas atrás, uma mini tirinha só de zoeira, comigo, com o Vitor do Multiverso e com o Kai, que é o novo personagem da minha, entre aspas, série animada que eu tô fazendo, sabe? Isso aqui tudo é meio que spoiler, mas são coisas que eu planejo para o futuro dessa minha série animada, entre aspas. E o último registro que eu tenho de Turma do Vitor foi a capa da edição número 792, onde o Bill volta bombadão e tem todos os personagens na capa. E, foi a última capa que eu fiz pra Turma do Vitor. Eu até passei o corretivo ali, troquei pra Multiverse Force, e Turma do Vitor já tava esquisito na época já. Tipo, desde que nasceu era esquisito, mas só nessa época eu percebi, caramba, isso é muito tosco. Mas até que é um bom grande finale essa capa aí, é bem bonita, quer dizer, pelo menos eu achei bonita. Eu tava fuçando aqui os cadernos, eu achei essa capa, eu falei, caramba, nessa época eu desenhava bem, não acredito. Então eu tentei mudar um pouco, eu criei uma HQ super tosca chamada Mystic Team. Desculpa, eu não sei fazer nome bom de jeito nenhum, cara. Turma do Vitor foi a prova cabal de que eu não sei fazer nomes bons pra obras. Que era basicamente uma cópia escrachada de Boku no Hero, só que tipo, não tão igual, era só tipo uma equipe que eles têm artefatos mágicos e eles salvam o dia, e eu parei na segunda edição porque tava muito tosco. Inclusive nessa época eu mudei o traço, os bonecos tinham pescoço agora, só que ainda tava muito feio. Se pá, que minha primeira transição pro traço que agora os bonecos têm pescoços é pior do que o traço dos bonecos sem pescoço. O pescoço era muito fininho e a cabeça era muito pra frente. Mas depois de um tempo eu comecei a aprimorar aos pouquinhos, mudei pra um traço aceitável. No meu último ano de escola, não o passado e sim o retrasado, porque esse último eu nem conto o que realmente aconteceu, eu comecei a fazer um HQ de apocalipse zumbi envolvendo todo mundo da minha sala. Eu tenho um carinho especial por todo mundo da minha sala, sério, foi uma época incrível da minha vida. Eu queria ter vivido esse último ano direito e não ter ficado preso em casa sem ninguém. É meio paia isso aí, mas eu fiz uma historinha de apocalipse zumbi envolvendo todo mundo da minha sala. Começava com eu, Amadeu e Ângelo, que a gente começava estraçalhando zumbis, a gente encontrava uma casa, a gente jogava PS4 nessa casa, tava cheio de piadinhas, quebra da quarta parede, era bem meme, só pra gente se divertir, criar histórias, criar piadas e ficar lá rindo do que a gente faz. Tem um monte de piada interna também, tipo, um dos vilões da HQ era um dos nossos professores, o professor de história, Luzivan, que ele era tipo um ditador, ele começou a dominar todo mundo da escola depois que o apocalipse começou, e ele tinha uma faixa do PT e ele tinha uma pichira gigante, porque Luzivan, se estiver vendo esse vídeo, desculpa, é só uma piada, a gente te adora, tá? Você é um professor incrível. Então meio que a partir daí eu parei de fazer historinhas em quadrinhos, e na pandemia eu parei de desenhar um pouco, aí eu ganhei um celular novo e eu pensei, por que eu não tento desenhar no digital? Todo mundo tá fazendo isso, deixa eu tentar aprender. Assim que eu fiz meu primeiro desenho digital, eu pensei, caramba, ficou muito bom, eu tenho um potencial pra melhorar ainda mais. Aí eu comecei a fazer mais e mais desenhos, criei um sprite meu e pensei, e se eu fizer um canal meu? Eu já tentei fazer canais, tipo, antigamente eu criei acho que uns 2, um de Minecraft e um de Undertale, mas não deu certo. Mas eu pensei, cara, eu posso dar opiniões sobre desenhos, filmes que eu gosto, jogos, desenhar o meu bonequinho e ficar falando enquanto eu coloco meu bonequinho de frente. Então eu comecei a desenhar mais arte. Eu não sabia desenhar cenário na época, até hoje eu não sei, meus cenários são super toscos, mas dá pro gasto. Então eu postei meus 2 primeiros vídeos sobre a Tartarugas Ninja e Sendokai, e depois quando eu postei o meu vídeo de Ordem Paranormal, meu canal explodiu, ele cresceu muito, muito rápido. Eu não acreditava que isso seria possível algum dia, mas eu fico muito orgulhoso parando pra pensar sobre que, sei lá, é uma coisa muito surreal. Eu nunca na minha vida esperava que fosse chegar nisso, sabe? Eu agradeço muito a vocês, de coração mesmo. E meio que é isso por esse vídeo. O lance das cartas, eu pensei bem, e é tanta lore, é tanta coisa pra explicar delas, que eu pensei em fazer um vídeo separado só sobre essas cartas. Eu vou, tipo, mostrar as regras, mostrar as cartas, e talvez até um X1 com um amigo meu, um cara que é meio tryhard, digamos assim. E sério, vocês vão adorar. É muita coisa mesmo. Esse jogo de carta provavelmente é a coisa mais complexa que eu já criei. Mas enfim, obrigado mesmo, obrigado por assistir, obrigado por se inscrever.
A gente se vê no próximo vídeo e até mais.